Bom dia, nação. Vamos para as últimas informações do Flamengo. Se você gostar do vídeo, se inscreva-se no canal. Vamos para o vídeo. Março, eu quero dizer pra vocês. Se eu malhar 2 meses, eu fico capaz. Já estamos em março, hein, gente? Já estamos em março, hein? Mas vocês acham estão treinando desde janeiro, hein? E vocês acham que o Arrascaeta, Everton Ribeiro, você acha que eles estão correndo, que já correram? Acho que não, tem algum problema ali, físico no Arrascaeta, talvez, que é mola mestre do time, né? Um cara fundamental no desenvolvimento, na dinâmica do time. Ele não está voando, ele dá lá meia hora de gás, depois, né, Fábio? Ele dá uma caída, e eu acho que isso faz diferença. Então vamos trocar o Arrascaeta, você já falou isso aqui. É complicado para o técnico mexer num cara que, o craque se deixa até o final, porque ele decide. Aconteceu isso contra o Del Valle, que deu mais força à tese de quem fala sobre isso. Então é difícil mexer peças ali, mas não achei que foi desastrosa. Nossa, que jogo horrível. O Flamengo fez jogos piores. E foi muito bom para o Vasco dar uma animada no campeonato. Acho que foi o Zinho que falou aí na abertura que pro campeonato foi bom, fica aberta a Taça Guanabara. É um ponto só do Fluminense. E jogo quarta. O Fla-Flu define Taça Guanabara agora. Jogo quarta. Então, o Fla-Flu é isso que o Pascoal vai falar, é desse jogo de quarta. O Pascoal já tá querendo adiantar, é o Fla-Flu, viu? Calma que ele falou um negócio fora do ar que eu quero saber se ele vai falar aqui. Agora, assim, o torcedor tá contente? Claro que não, só perde. Eu acho que antes do jogo eu apontava o Flamengo 55, o Vasco 45, porque o próprio técnico e todo mundo no Vasco sabe que o Flamengo é duro de encarar, tá nessa fase ruim, não ganha. É muito difícil encarar com os talentos que tem, tanto que o Barbieri tomou lá suas precauções. Sim. Botou um Andrei ali que não foi 100%, mas o meio-campo foi bom. O Andrei tem muito que melhorar ainda também, reestreando. E o menino fez um gol também que pode concorrer ao Puskás, né? E felicidade naquele chute. Golaço. O curioso é que ele é reserva, né? Pelo menos até então é reserva do Varela na seleção do Uruguai. Eu acho que ele vai mandar esse vídeo com esse gol pro técnico. Vai ter amistosos aí agora a data FIFA de março e dizer, Varela foi substituído. Eu fiquei até o final e olha o gol. Ainda fiz um golaço. Mas, assim, foi muita felicidade do Vasco. Eu acho que precisava também nesse momento, né? Porque se o Vasco perde, a situação não seria boa. É ruim para os outros, né? Fica falando assim, fala o cara do Botafogo, eu queria mais que o Vasco perdesse mesmo, que não me tirava e tal. Não, legal, pela grandeza, por todo esse processo do dinheiro, da SAF que está entrando lá, do dinheiro. Tem que contratar mais gente, tem. É um time em formação e o Barbieri sabe muito bem disso. Mas que ontem deve ter tido muita festa, muito vinho, né, pro Abel. Eu conheço o pessoal que é chegado também no vinho. No clube. Ele mereceu, né? Ganhou, mereceu. Sim, resolve é isso. Você vai olhar números, mais posse de bola, mais finalizações, não sei o quê. Mas as chances mais claras foram do Vasco, né? O melhor em campo foi o goleiro do Vasco. Duas bolas na trave, um pênalti desperdiçado. Eu vou propor um negócio aqui já, que é a comparação de trabalho de Barbieri e de Vitor Pereira. Mas eu quero dar o meu boa noite para Oswaldo Pascoal. Muito obrigado pelo boa noite. Boa noite, Fábio Luciano, Daniela, aí Mauro. Segredo. Sim, esse é um artista. Hoje ele aqui começou o programa, logo foi ele falando, sabe como é que é? Aqui ele tem moral, com a gente ele tem moral. Só para dizer o seguinte. Não é sempre assim, não? Não é sempre assim, não. Não é sempre assim, não. Vai falar, aqui, não é sempre assim, não. Ontem ele estava enjoado. Vai para grupo. Só para dizer o seguinte. O Vasco da Gama finalmente tem goleiro. Sim, jogou muito bem. Finalmente tem goleiro. O Vasco da Gama tem esquema de jogo. O Vasco da Gama mostrou que dá para jogar com vontade. Se não jogar com essa vontade no Campeonato Brasileiro, vai cair. Então a vontade no Vasco, quando igual, a técnica não é igual, não é. Mas a vontade tem que ser superior. E aí na vontade o Vasco ganhou o jogo. Aí o Vasco vai lá. O Vasco tem goleiro, gente. Léo Jardim pegou pra caramba ontem. Vasco tem goleiro. O Flamengo tomou 2 bolas na trave. O Santos pegou um pênalti. Aqui vão Pedro Raul. Centroavante tem que fazer gol, filho. Esse negócio de centroavante só carimba a trave não vale, não.
tem que fazer gol. E gol de pênalti tem que fazer. O clássico dessa importância, tem oportunidade de pênalti, não pode desperdiçar. Eu sei que já tem torcedor dizendo, pô, será que o Pedro Raul é só isso? Não, o Pedro Raul é bom. Tá passando uma fase meio que enjoada, mas ele é bom jogador, é bom centroavante. O gol do Pumita é espetacular. Golaço. O Flamengo, do outro lado, o Flamengo. Qual é o esquema de jogo que joga o Flamengo? É o barata voa, cada um faz o que tem que fazer. O Flamengo joga no barata voa. Quando eu escuto São vários esquemas dentro do mesmo jogo, né? Quando eu escuto o treinador do Flamengo falar o seguinte, não, que os jogadores tiveram vontade, aplicação, isso quer dizer o seguinte, não tem tática nenhuma. Qual é a jogada ensaiada que tem o time do Flamengo? Alguém pode me contar? Não achei ainda. Não, você pode me contar a falta lateral, a falta frontal, a bola de escanteio, onde é que vai a bola de escanteio no primeiro pau, no segundo? Alguém pode me contar qual é a jogada ensaiada que tem o Flamengo? Vou procurar com mais afinco. O Flamengo não tem nada. E ainda tem alguns jogadores completamente abaixo da realidade. Cadê o Gerson? O Arrascaeta vai estrear? Então, gente, o Flamengo precisa se respeitar. O Flamengo já não se respeitou quando trocou o treinador. Trocou o treinador duplamente campeão por um treinador vice que, como diz o Mauro, ganhava muito mais na sorte do que no juízo. E é isso aí que a gente está vendo. É isso que o Flamengo contratou. É isso que o Flamengo contratou. Se o Flamengo vai continuar dessa forma, e vou dizer mais uma coisa. Flamengo e Fluminense, hoje é segunda-feira, vou dizer segunda, que é para depois não dizer que eu não contei. Se o Fluminense jogar, o Fluminense jogou meia hora contra o Bangu, que foi uma abafa, que os caras, o Bangu está sentindo fungar no cangote até agora, tem jogador do Bangu procurando jogador do Fluminense até agora. Se o Fluminense jogar um tempo, não estou falando o tempo todo, um tempo do jeito que jogou contra o Bangu, vai ser caso de perigo para o Flamengo. Não é perigo de perder o jogo, é perigo de perder e de muito. Pelo que jogou o Fluminense e pelo que jogou o Flamengo, o Fluminense está no estágio muito mais adiantado. Claro, tem um treinador há mais tempo e os jogadores que conhecem o esquema do Fluminense. Então já estou me adiantando para quarta-feira. Se o Flamengo entrar meio que molinho para jogar, vai tomar uma tunda. Eu acho que a grande questão, e quando eu falo aqui do todo, né, é o coletivo. A gente não consegue apontar nesse Flamengo coisas que a gente aponta, por exemplo, no Vasco. O Barbieri está conseguindo dar uma formatação, está achando ali peças importantes, apesar do nível ser muito discrepante. Eu falei, olha, para mim tá claro. O modelo de jogo do Dorival e o Vitor Pereira são incompatíveis. Sim. Então, se o Flamengo vai manter este treinador, ele tem que começar a fazer as mudanças para deixar o time com a cara dele. Porque do jeito que tá, não tá indo. Sim. Não é isso, Dani. O Flamengo coletivamente deixa muito a desejar, né? O Flamengo, em momentos o Flamengo oscila dentro das partidas, né? Então, o Flamengo cria em alguns momentos, depois perde essa força, essa intensidade, porque o Flamengo, nesse momento, joga pela qualidade dos seus jogadores. Então, assim, contra o Del Valle, o Everton Ribeiro começou bem o jogo. Então, ele conseguiu fazer movimentações de criação de jogada. Quando ele perdeu força, o Flamengo perdeu força junto. No jogo contra o Vasco, o Arrascaeta começou bem. Parecia um Arrascaeta mais interessado, se movimentando mais, acertou um chute na trave, mas quando o Arrascaeta perdeu força, o time também perdeu essa intensidade. Então, assim, a gente fala do Vasco, que é um time inferior tecnicamente ao Flamengo, só que é um time que tem um padrão de jogo, que tem as ideias, né? O Pascoal falou sobre o Pedro Raul, por exemplo, mas ele tem uma função. É lógico que a função maior do camisa 9 é fazer gols. Sim. Só que ele tem um posicionamento, ele é o pivôzão, é o cara que segura a bola quando tem que tirar o time de trás, que pressiona um pouco a saída dos zagueiros, enfim. Então ele tem uma função definida dentro do time do Vasco, como outros também têm. O Flamengo hoje não consegue fazer isso. O Flamengo, como a gente falou, ele muda de sistema dentro do jogo. Então, assim, o Flamengo entra com o sistema, as coisas não funcionam, o Flamengo muda de sistema, aí o Flamengo mexe peças, aí automaticamente tem que se mudar novamente esse sistema e os jogadores acabam não se adaptando e tem essa questão física, a questão da adaptação às ideias do treinador. Então, assim, o Flamengo hoje é um time que depende do lampejo, das ideias dos jogadores. E como esses jogadores, eles não estão em condições perfeitas, nas suas melhores condições, o Flamengo vem colhendo resultados que não eram esperados pelo torcedor. Então, assim, o Flamengo fez um jogo ruim contra o Vasco? Não fez.
Flamengo ficou com a bola? Ficou, mas é pela qualidade. Quando você entrega a bola nos pés do Gerson, ele sabe o que ele faz. Quando você entrega a bola nos pés do Everton Ribeiro, na aproximação, ele sabe o que faz. O Gabigol tenta, né, com um pouco mais de intensidade nas jogadas, movimentação, enfim. Mas é um time que hoje joga na questão individual. Jogadores colocam uma intensidade própria, o Flamengo cria algumas jogadas. Quando esses principais jogadores não conseguem mais produzir pela questão física, o Flamengo tem uma baixa no rendimento, então coletivamente é algo que negativamente chama atenção. O que o Vasco tem mais que o Flamengo? É organização ou é vontade? Ou são os dois, presidente? Não, nesse momento teve os dois. Para esse jogo, sim. Está mais organizado, sabia mais o que queria em campo. Inclusive, até mais se defender, sabia que precisava se defender mais. E teve uma entrega danada. Não acho que tenha jogador no Flamengo de corpo mole. Já fico ouvindo essas historinhas. Acho que é de assimilação mesmo, né? Eu acho que estão contra o técnico, não estão se entregando por isso. Não vejo isso, não, nem nas declarações, nem em campo. Eu queria perguntar ao Zinho, gosta muito de tática, Zinho. Esse negócio de compactado. O outro falava Lulinhazinho, fala pra mim aí, eu tô achando que o problema é ali na cabeça da área ali. Quando o Thiago sai, então, a coisa piorou muito. Quando o Thiago Maia saiu ali pra cobrir aquele lado... Preocupa, hein? Pode não jogar o Fla-Flu, daqui a pouco a gente fala disso. Exatamente, mas quando ele sai dali, ou seja, a história do João, que foi embora... E que nem recebeu dinheiro, pagaram o João Gomes errado, né? Pagaram o jogador do basquete do Flamengo, o ex-jogador e tal. E aí não era pouco dinheiro, não. Aí, bom, eu acho que ainda, Zinho, não tá acertado aquilo ali na frente, sabe? Vai ser com o Vidal, aí é o Thiago que pega pela esquerda, aí quando o Thiago sai, fica um buraco, aí tem gente que acha que o Cebolinha é que tinha que chegar junto do Pumita. Mas ele estava perto. Ele estava, mas não é culpa dele. Ali só se ele adivinhasse que ia sair um chute daquele, pra você dar um carrinho, você até expulso. Ele foi numa de achar que o cara ia... sei lá, de repente parar a bola e ele cercar, ele fazer aquele cerco. Mas enfim, foi naquele setor esquerdo que sai e depois do Thiago. E mais que isso, Zinho. A cara Vou falar dele, bastante, Zinho. Não teve o Pedro. Você não acha que o Gabigol ficou meio fora da área demais? Ele não tinha que ser mais centroavante, já que desta vez não tinha o Pedro? É pergunta de repórter para comentarista. Vou começar por aí. Legal. Você me deixou um gancho bom. O Gabigol parece que não sabe mais jogar de centroavante. Boa. Olha lá. Ih, rapaz. Ficou tanto tempo jogando aí, né, com o Bruno Henrique, com o próprio Pedro. Acostumou a ser o jogador de sair, de cair pelo lado direito, de movimentar. E eu acho que o Gabigol, de todos, é o que está entregando ainda mais. Nesse início de temporada, fazendo os gols que ele faz, ele é artilheiro, querendo, se movimentando, se entregando no jogo, buscando algo diferente, pelo menos ele está tentando, mas sem o Pedro, o Flamengo jogou sem centroavante, porque ele também não foi o homem de área. Isso. Saiu muito, concordo com você, mas é a característica que ele está jogando. Aí vai em cima do treinador. É isso. Comando do Flamengo. E como é que você vai avaliar o Vitor Pereira no Flamengo? São 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Não sei se eu estou com os números corretos aqui. Mas deve ser por aí. Todas as derrotas foram nos jogos que interessavam. Todos os jogos que interessavam ele perdeu. E ganhou um que também não valeu, que foi a vitória contra o Independente Del Valle, com aquele gol do Arrascaeta no apagar das luzes, uma atuação tenebrosa, que depois foi castigada nos pênaltis. Gente, o Vitor Pereira está disputando o Carioquinha. As vitórias dele são contra o Dax, contra Resende, contra Boa Vista. Reserva, aliás, né? Agora, quando chegou para valer, Palmeiras e Flamengo, Supercopa, esse era para valer, perdeu. Flamengo e Al Hilal, semifinal, esse era para valer, perdeu. Ontem, podia ganhar a Taça Guanabara se tivesse vencido, perdeu. Contra o Independente Del Valle, perdeu. Os jogos que interessam, ele perdeu todo. Você sabe que tem um meme, né? Eu acabei de ver um meme aqui que eu estava morrendo de rir, que é o Vitor Pereira, assim, com a cara, dizendo assim, pensam que eu sou besta? O Dorival ganhou 2 títulos e mandaram ele embora. Eu que não vou ganhar título nenhum aqui. Mas... É isso.
Porque ele está perdendo tudo, cara. Ele está perdendo tudo. Olha, falando sério, não tem como analisar o trabalho do Vitor Pereira de uma forma que não seja muito negativa. Falar ao tempo, os processos. Danilo Xavier deve estar ali se coçando para falar em processos, em ciclo, em necessidade de dar tempo para trabalhar, essas coisas todas que muita gente adora. O Maurício Barbieri foi anunciado pelo Vasco no mesmo dia que o Vitor Pereira foi anunciado pelo Flamengo. O Vitor Pereira pegou um time campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O Maurício Barbieri não pegou nenhum time, porque o Vasco contratou 11 ou 12 jogadores. Pegou um catadão que chegou lá para ele montar. O trabalho do Maurício Barbieri, que está longe de ser um gênio da raça, é um bom treinador, ponto. O trabalho do Maurício Barbieri é infinitamente melhor do que o Vitor Pereira, gente. Então, como não analisar negativamente o trabalho do Vitor Pereira? Porque o problema todo é o seguinte, quando você vê alguns indícios, quando você vê que o time está começando a encontrar uma nova forma de jogar, ou está recuperando aquela forma de jogar vitoriosa que tem desde 2019, você pode até dar um certo tempo, ok, legal, ainda não está legal, não está 100%, mas a gente vê que as coisas estão no bom caminho. Ele insiste que está no caminho, o Vitor Pereira. Eu não sei em que caminho, só se for o caminho para o abismo. Porque ele perde tudo, o time não joga nada. Esse é o grande problema. É o desempenho. Não é uma questão de só perder, é o desempenho. Aí alguns daqueles que defendem qualquer treinador dizem assim, não, mas ele botou com 3 zagueiros ali, a defesa ficou mais segura. Gente, ele está repetindo o esquema do nefando Paulo Souza. 3 zagueiros, na época o Felipe Luiz fazia o 3º zagueiro, 2 cabeças de alho, lado a lado, 2 alas espetados e 3 jogadores soltos na frente. É a mesma coisa, gente. Esse esquema já não deu certo com o Paulo Souza. Foi um desastre. Um dos piores treinadores, se não o pior treinador da história do Flamengo. Aí vem o Vitor Pereira e o esquema que ele monta é o mesmo. E tem gente que acha que vai dar certo. Se não deu certo com o outro, por que vai dar certo com ele? O Vitor Pereira é daqueles treinadores, escola Paulo Souza, escola Domenech, que acham que o mais importante é a posição que o jogador está em campo. O famoso futebol posicional, que eu chamo de futebol de totó, pebolinho, que você quiser. Então, os alas do Flamengo jogam junto às linhas laterais para dar amplitude. A nova palavra mágica do futebol, amplitude. Como se os pontas antigamente não dessem. Só que os laterais do Flamengo não chegam na linha de fundo. Então, o que adianta eles ficarem pregados ali perto da intermediária, cada um de um lado, se eles não conseguem produzir nada? O que adianta você ter um meio-campo com o Vidal, que é um jogador que é outro, tinha que botar na barca e mandar embora, acabou, bicho. Fez um jogo legal contra o Independente Del Valle, lá, foi o melhor do Flamengo. Foi o melhor do Flamengo num dia que o Flamengo foi desastroso. Então, o problema do Flamengo é o seguinte, não dá. O Vitor Pereira claramente não deu liga com esse elenco. Os jogadores estão defendendo, os jogadores estão dizendo que o trabalho está sendo feito, que o que tem que fazer agora é calar a boca e trabalhar. Pô, está calando a boca e trabalhando há quase, já vai para 3º mês e nada acontece. Nem de leve acontece. Não há nem